Ao analisar a última ceia como um rito de transformação, encontramos paralelos fascinantes, como rituais antigos de várias tradições espirituais. Em culturas ao redor do mundo, do Antigo Egito às tradições gregas, os ritos de transformação sempre foram celebrados como marcos essenciais na jornada de crescimento espiritual. Esses ritos de passagem serviam para guiar os iniciados através do processo de purificação simbólico, de morte e renascimento, preparando-os para uma vida e conexão mais profunda com o divino. Jesus, ao realizar a última ceia, seguiu a tradição sagrada dos ritos de transformação, que abrange séculos e conecta o homem ao mistério da existência. No Antigo Egito, os mistérios de Osíris eram um exemplo claro desse processo. Os iniciados passavam por rituais simbólicos de morte e renascimento, nos quais vivenciavam a transcendência dos aspectos materiais e o encontro com sua essência espiritual. Esse rito de passagem evocava a morte e ressurreição de Osíris, uma figura que, como Jesus, era vista como portadora de uma mensagem de vida eterna e transformação. Olhando para a última ceia, notamos que Jesus incorporou um elemento similar ao sacrificar simbolicamente seu corpo e sangue, preparando seus discípulos para entender o conceito de vida além da morte e a jornada de renascimento espiritual. Outro exemplo é encontrado nos mistérios órficos da Grécia Antiga, associados ao deus Dionísio. Nos ritos órficos, o iniciado era convidado a abandonar sua identidade terrena e passar por uma morte simbólica para renascer espiritualmente. Assim como no caso de Osíris, Dionísio foi desmembrado e ressuscitado, representando a natureza cíclica da vida, morte e renascimento. Jesus, ao oferecer pão e vinho como seu corpo e sangue, também representou essa ideia de transformação, mostrando que a verdadeira vida não se limita ao corpo físico, mas é uma expressão contínua do espírito. Esse paralelo sugere que Jesus incorporou esses princípios antigos, usando pão e vinho como instrumentos para guiar seus discípulos para um processo semelhante de renovação. Os antigos mistérios de Eleusis na Grécia também exploraram a ideia de transformação espiritual. Nos ritos de Eleusis, os participantes eram conduzidos por uma jornada simbólica de descida ao submundo e retorno, representando a morte e a ressurreição. Eles aprenderam que a vida verdadeira reside além do corpo físico e que a morte não é um fim, mas uma passagem para uma existência superior. Na última ceia, Jesus usa essa mesma estrutura, levando seus discípulos a entender que a morte física que ele enfrentaria era apenas um estágio de sua missão. Ele estava mostrando que o espírito continua e que, ao segui-lo, eles também passariam por esse processo de renascimento. Esses rituais antigos eram, de fato, processos de despertar a consciência. Iniciados nos mistérios antigos, eram treinados para transcender o ego e acessar a essência divina dentro de si mesmos. Jesus, ao conduzir a última ceia, estava colocando seus discípulos neste mesmo caminho, um caminho de transformação interior. Ele estava preparando cada um deles para uma nova vida espiritual, onde a consciência da unidade, amor e compaixão se tornariam o centro de suas vidas. A última ceia, então, pode ser vista como uma adaptação desses ritos antigos, onde o mestre guia seus discípulos ao longo do caminho da autotransformação e do despertar espiritual. No hinduísmo, as práticas de iniciação também envolvem uma morte simbólica e o abandono do antigo eu. A ideia de renascer espiritualmente, transcendendo as limitações da mente e do corpo, é essencial para o crescimento espiritual. Jesus, ao simbolizar sua própria morte e ressurreição, alinhou-se com esse entendimento de que o sacrifício é um meio de alcançar a liberdade espiritual. Ao oferecer pão e vinho, ele não estava apenas compartilhando uma refeição, ele estava oferecendo um caminho de transcendência, um chamado para que cada um de seus discípulos também enfrente e renasça de seus próprios desafios internos. Essa ideia de transformação espiritual também está presente no xamanismo, onde o iniciado passa por um processo de morte simbólica para renascer como um curador. No xamanismo, o aprendiz é levado a confrontar seus medos mais profundos, enfrentando o ego e as ilusões da vida material para atingir um estado de consciência expandida. Jesus, como líder espiritual e mestre, usou a última ceia para oferecer a seus discípulos um vislumbre dessa jornada. Ele os convidou a superar o medo da morte, a confrontar suas limitações internas e a abraçar uma vida de serviço, amor e iluminação. No contexto dessas antigas tradições, vemos que a última ceia é mais do que apenas um simples evento. É um convite para uma transformação profunda. Jesus não apenas seguiu as práticas de sua cultura, mas as elevou a um nível espiritual, incorporando elementos de várias tradições místicas. Ao trazer pão e o vinho, ele conectou seus discípulos a um legado de sabedoria antiga.
onde o ritual de transformação era o caminho para a iluminação. Ele sabia que ao passar por essa experiência, cada um de seus discípulos se abriria para uma verdade maior e entenderia que a verdadeira espiritualidade requer transformação e sacrifício. Esses rituais de transformação, seja nos mistérios de Osíris, Dionísio ou nos ritos de Eleusis, são representações do ciclo de morte e renascimento. Ao conduzir a última ceia, Jesus estava ensinando que o caminho espiritual também é cíclico, que há momentos de renúncia e momentos de renovação. Ele ofereceu pão e vinho como símbolos de uma jornada que continuaria mesmo após sua partida. A última ceia, então, é uma síntese desses rituais, um convite para seus discípulos e todos aqueles que seguem seus ensinamentos a entrar num ciclo de renascimento, onde cada morte simbólica é uma preparação para uma nova vida. No final, percebemos que a última ceia contém uma riqueza de significados espirituais que ressoam com antigas tradições de transformação. Jesus carregou essa sabedoria universal com ele e seu ritual de despedida se torna um símbolo de uma nova aliança espiritual. Ele ensina que ao participar do rito de transformação, o indivíduo se conecta com o divino, transcende o ego e renasce em uma vida de propósito e conexão. Assim, ao seguir este caminho, os discípulos não se tornaram apenas seguidores de Jesus, mas participantes de um legado místico que abrange gerações. Concluindo, a última ceia é o ápice de ensinamentos de várias tradições espirituais, onde o ritual da transformação é o caminho para a iluminação. Jesus nos convida a ver a espiritualidade como uma jornada de autotransformação, onde o verdadeiro despertar é alcançado através da união do físico e do espiritual, do visível e do invisível. Cada um de nós, seguindo este caminho, encontra no sacrifício e na transformação uma maneira de alcançar a essência divina, uma jornada de renascimento e descoberta do nosso verdadeiro eu. Na narrativa da última ceia, poucos personagens são tão intrigantes e controversos quanto Judas Iscariotes. A figura de Judas e sua traição foram debatidas e reinterpretadas ao longo dos séculos, pois seu papel parece fundamental para o desenrolar dos eventos que levaram ao sacrifício de Jesus. Ele não é apenas um traidor, mas em muitos aspectos representa um conceito místico de dualidade de forças opostas se entrelaçando na busca do propósito espiritual. A presença de Judas na última ceia nos obriga a refletir sobre o papel da sombra e da luz, do bem e do mal, e como esses elementos coexistem na jornada da alma. Para Jesus, a traição de Judas não foi uma surpresa. Ele sabia que isso fazia parte de seu destino, algo que inevitavelmente precisaria ocorrer para que sua missão fosse concluída. Judas, então, assume um papel que transcende o pessoal e se torna simbólico. Ele representa o oponente divino, uma figura que, ao desafiar ou trair, impulsiona o protagonista a um estado mais elevado de realização. Nas tradições místicas, a presença de um oponente ou de uma força contrária é considerada essencial para o crescimento espiritual, pois é por meio do confronto com esses desafios que o buscador se purifica e se fortalece. Jesus, ao permitir que Judas seguisse seu caminho, estava aceitando seu papel como parte de seu próprio processo de transformação. Judas também simboliza a dualidade interna que existe dentro de todos nós. Assim como ele, todos nós carregamos dentro de nós forças de luz e sombra, e é por meio da integração dessas partes que nos tornamos seres completos. Judas traindo Jesus representa o aspecto de nossa própria natureza que às vezes se desvia do propósito divino, buscando o interesse próprio e seguindo guiado pelo ego. No entanto, ao confrontar essa dualidade, somos convidados a entender que o caminho espiritual requer uma integração desses opostos. Jesus, ao aceitar Judas e sua traição, ensina a lição do perdão e da compaixão, mostrando que o amor divino é capaz de transcender até mesmo as trevas mais sombrias. O papel de Judas também nos ensina a inevitabilidade do sacrifício. Em muitas tradições espirituais, o sacrifício é um processo necessário para a transformação, e Judas, ao trair Jesus, catalisa esse processo. Ele atua como um instrumento por meio do qual a missão de Jesus é cumprida. Sem a traição de Judas, o sacrifício de Jesus poderia não ter ocorrido da mesma forma. Isso nos leva a refletir que na jornada espiritual, há momentos em que forças aparentemente opostas ou destrutivas são necessárias para nos guiar a um propósito maior. O que à primeira vista parece ser um ato negativo, pode ter um significado oculto e contribuir para o desenrolar de uma missão divina. Essa dualidade também está presente no próprio conceito de luz e escuridão. Jesus, como a luz do mundo, é confrontado pela sombra de Judas. Essa sombra não é necessariamente má.
é uma parte essencial do processo de crescimento. A existência de Judas, na última ceia, simboliza que para a luz se expandir é necessário enfrentar a escuridão, aceitar sua existência e aprender com ela. Jesus, olhando para Judas e prevendo sua traição, não o condena, mas o aceita como parte da jornada. Ele sabe que o processo de redenção requer um confronto com a sombra. O verdadeiro amor é capaz de entender e abraçar a dualidade. Outro aspecto interessante é o conceito de livre-arbítrio e destino. Judas agiu por conta própria? Ou ele foi meramente um instrumento de um plano divino? Esta questão ressoa na espiritualidade e nos convida a refletir sobre o papel do livre-arbítrio em nossas próprias vidas. Jesus sabia que a traição ocorreria, mas isso não absolveu Judas de sua responsabilidade. Ele escolheu trair, e ao fazê-lo, ele também escolheu um papel crucial na história espiritual. A última ceia, então, representa não apenas a rendição de Jesus, mas a escolha de Judas. Ele escolheu seguir o caminho da sombra, mas paradoxalmente, esta escolha impulsionou a missão de Jesus, revelando que mesmo na escuridão, há uma conexão com o propósito divino. A figura de Judas nos lembra que muitas vezes é através de desafios que o caminho espiritual se manifesta. Assim como Jesus confrontou sua própria sombra através da traição, nós também somos chamados a confrontar nossas próprias limitações, nossos medos e inseguranças. Judas se torna um espelho que reflete as partes de nós que talvez prefiramos esconder. Ele representa o lado humano que é suscetível ao erro, ao egoísmo e à tentação. Jesus, ao aceitar Judas em última ceia, nos ensina que o caminho espiritual não é apenas sobre alcançar a perfeição, mas sobre aceitar nossa própria imperfeição, integrando-a com compaixão e compreensão. No contexto místico, a dualidade entre Judas e Jesus nos lembra da dança constante entre os opostos, o jogo eterno entre a luz e as trevas. A presença de Judas na última ceia completa o quadro, demonstrando que o processo espiritual não é linear, mas cíclico, envolvendo avanços e retrocessos. Jesus, ao viver esse momento de traição, nos ensina sobre a importância de aceitar o fluxo da vida, entendendo que os obstáculos fazem parte da jornada, que mesmo aqueles que parecem nos prejudicar desempenham um papel em nossa evolução espiritual. A última ceia, então, não estaria completa sem Judas, pois ele representa o lado da dualidade que todos nós devemos abraçar e entender. Por fim, Judas também nos convida a refletir sobre o perdão. Jesus sabia o que estava para acontecer, e mesmo assim compartilhou pão e vinho com Judas, mostrando que seu amor e compaixão não eram limitados pelas ações de ninguém. Ele perdoa Judas antes mesmo que a traição aconteça, demonstrando que o amor verdadeiro é incondicional. Com esse gesto, Jesus ensina a importância do perdão e da compreensão de ver a humanidade em todos, independente de suas ações. Esse amor incondicional é um chamado para transcendermos o julgamento e abraçarmos a compaixão em todas as situações. Assim, na última ceia, Judas se torna um símbolo complexo de dualidade, desafios e aprendizado. Ele nos lembra que para seguir o caminho espiritual, devemos enfrentar a sombra, aprender com nossos erros e ver a totalidade de nossa existência com aceitação. Jesus, ao permitir que Judas cumpra seu papel, nos ensina que a iluminação não é sobre evitar a escuridão, mas sobre transformá-la com amor. E é neste equilíbrio entre luz e sombra, aceitação e perdão, que encontramos o caminho para uma vida espiritual plena. A última ceia é um evento que transcende seu momento histórico, carregando um legado espiritual que se perpetua através das gerações. A comunhão de Jesus com seus discípulos, marcada pelo pão e vinho, estabeleceu uma base duradoura para rituais de conexão espiritual em várias tradições. Este legado continua a tocar vidas, conectando buscadores espirituais ao mistério da presença divina. No cristianismo, especialmente, a prática da Eucaristia, que simbolicamente recria a última ceia, tornou-se uma ponte poderosa entre o divino e o humano, onde os participantes lembram o sacrifício de Jesus e renovam seu compromisso com seus ensinamentos de amor e compaixão. Este ritual, no entanto, vai além de um simples ato de recordação. Ele representa uma união mística, uma conexão direta com a essência de Jesus. Ao tomar o pão e o vinho, aqueles que praticam a comunhão são convidados a experimentar uma fusão espiritual com o próprio Cristo. É um momento de profunda entrega, onde se busca transcender o ego e se abrir para uma presença maior. Jesus, ao instituir este ato,
estava oferecendo aos seus discípulos e futuros seguidores uma maneira de tocar o sagrado de forma pessoal e direta, reforçando que a verdadeira comunhão é uma experiência íntima e transformadora. A ideia de compartilhar pão e vinho não só une um indivíduo com Jesus, mas também com a comunidade. A última ceia estabeleceu um modelo de unidade, uma celebração da fraternidade espiritual que conecta pessoas ao redor do mundo. Ao participar deste ato, as pessoas se tornam uma, integradas no mesmo corpo místico, unidas pelo amor e compaixão ensinados por Jesus. Este é um dos legados mais profundos da última ceia, o entendimento de que na espiritualidade não há separação verdadeira. Somos todos partes da mesma essência divina, unidos pela mesma busca e fé. A prática da Eucaristia estabelecida na última ceia também tem um poder de cura espiritual. Nesse momento sagrado, cada participante é convidado a entregar suas preocupações, libertar-se de fardos emocionais e renovar sua fé. Esse ritual se tornou, ao longo dos séculos, uma fonte de força espiritual para aqueles que enfrentam desafios e buscam conforto na presença de Jesus. Ao reviver o ato do pão e do vinho, os praticantes se conectam com a força de Jesus, encontrando nele uma fonte inesgotável de paz, coragem e resiliência para superar as dificuldades da vida. A última ceia também deixou um legado de serviço e humildade. Jesus, ao compartilhar a refeição com seus discípulos, deixou claro que o maior entre eles seria o servo de todos. Ele ensinou que a verdadeira grandeza não reside no poder ou na autoridade, mas na capacidade de servir e amar incondicionalmente. Esse ensinamento se tornou um pilar fundamental para aqueles que buscam viver de acordo com seus ensinamentos, inspirando gerações a seguir o caminho da compaixão e da humildade. A última ceia, então, não foi apenas um momento de despedida, mas uma lição viva sobre como devemos nos relacionar uns com os outros. Outro aspecto do legado espiritual da última ceia é a ideia de santificar a vida diária. Ao elevar o pão e o vinho, elementos comuns da vida cotidiana, Jesus nos ensina que o sagrado não precisa ser separado do mundo material. Pelo contrário, a verdadeira espiritualidade é aquela que permeia cada ação, cada momento, transformando até o mais simples dos gestos em uma expressão de amor e conexão divina. A última ceia nos lembra que o divino está presente em cada detalhe da vida, e que vivendo com intenção e consciência, podemos transformar o cotidiano em um ato contínuo de adoração. Este evento também reforça a ideia de que a verdadeira espiritualidade é um caminho de transformação interior. Ao compartilhar o pão e o vinho, Jesus nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a reconhecer nossas próprias limitações e a buscar renovação contínua. A última ceia é um chamado para todos os que celebram a se comprometerem com uma vida de evolução espiritual, autoconhecimento e aprimoramento. Ela nos ensina que o crescimento espiritual é uma jornada constante, onde cada momento, cada escolha, cada relacionamento se tornam oportunidades para desenvolver virtudes e expandir a consciência. Além disso, a última ceia estabelece um legado de fé e esperança. Jesus, mesmo sabendo do que estava por vir, escolheu demonstrar paz e confiança, mostrando aos seus discípulos que a verdadeira fé é aquela que resiste às maiores provações. Este exemplo se tornou uma base para aqueles que enfrentam desafios em sua jornada. A última ceia nos lembra que mesmo nas horas mais sombrias, a fé é a luz guia, o apoio que fortalece e a promessa de que além das dificuldades, há um propósito divino. Este legado de esperança sustentou inúmeras almas ao longo dos séculos, fornecendo conforto e orientação em tempos de incerteza. O ato de compartilhar pão e vinho também é um lembrete do compromisso com os ensinamentos de Jesus. A última ceia não foi apenas um evento, mas uma aliança espiritual, um chamado para todos que participam deste ritual para viver de acordo com os princípios de amor, compaixão e serviço ao próximo. É uma renovação do compromisso com o caminho espiritual, uma afirmação de que cada pessoa, ao aderir a esta prática, está disposta a seguir o exemplo de Jesus e transformar sua vida com base nesses valores. Esse legado continua vivo, inspirando aqueles que buscam uma vida mais significativa e divinamente conectada. Finalmente, a última ceia é um legado de unidade entre o humano e o divino. Ao oferecer seu corpo e sangue, Jesus estabelece uma ponte entre a terra e o céu, entre o físico e o espiritual. Ele mostra que a vida humana não é uma experiência isolada, mas uma expressão do divino. A última ceia, então, se torna um ritual de comunhão com o próprio Deus,
um momento em que o participante se lembra de sua verdadeira natureza e sua conexão com o Criador. Este é o maior legado da última ceia, o lembrete de que todos nós carregamos a centelha divina e que por meio de práticas de fé e amor podemos nos unir ao todo. Em resumo, o legado espiritual da última ceia é vasto e profundo, afetando vidas em diferentes níveis ao longo da história. É um chamado para a unidade, para a renovação espiritual, para o serviço e para o amor incondicional. Ao reviver Jesus, milhões de pessoas encontram significado, esperança e força para seguir em frente. A última ceia não foi apenas um evento isolado, mas o início de um movimento espiritual que continua a transformar o mundo, lembrando-nos que vivendo com fé e compaixão, podemos tocar o sagrado e nos aproximar da essência divina. A última ceia é mais do que um evento religioso. É uma mensagem profunda sobre transformação e autoconsciência, que ressoa até hoje. Além do ritual, simboliza a jornada interior que todos somos chamados a empreender. Ao compartilhar o pão e o vinho, Jesus nos convida a olhar para dentro, a buscar a verdade que reside no âmago do nosso ser. Cada elemento deste evento carrega uma chave para entender quem realmente somos e o propósito que viemos cumprir. A última ceia, em sua essência, é um chamado para nos conectarmos com o divino que vive dentro de cada um de nós. Para a autoconsciência, a última ceia representa o processo de confrontar nossas próprias limitações, medos e fragilidades. Jesus sabia o que estava por vir, e ainda assim, ele mantém a serenidade e a rendição. Ele demonstrou através de seu exemplo que a verdadeira coragem está em aceitar a jornada da alma, mesmo quando envolve dor e sacrifício. Essa aceitação é o primeiro passo em direção à autoconsciência, pois nos permite encarar nossas sombras, reconhecendo que para nos tornarmos completos, precisamos integrar tanto a luz quanto a escuridão dentro de nós. Na última ceia, ao oferecer o pão como seu corpo, Jesus nos fala sobre a importância de cuidar de nosso templo físico, a fundação que sustenta a nossa jornada terrena. Ele mostra que o corpo não é apenas uma estrutura material, mas uma expressão sagrada do espírito, algo a ser respeitado e honrado. A autoconsciência também requer essa consciência do corpo, pois é por meio dele que vivenciamos o mundo e nos relacionamos com os outros. Ao reconhecer nosso corpo como um canal do divino, aprendemos a valorizar cada momento presente e a viver com gratidão pela vida que nos foi dada. Ao compartilhar o vinho como seu sangue, Jesus simboliza o espírito que flui em nossas veias, a força vital que nos conecta uns aos outros e ao divino. A autoconsciência, nesse sentido, envolve reconhecer que somos mais do que corpos e mentes. Somos parte de uma força maior, uma energia que permeia tudo. A última ceia nos ensina que ao nos conectarmos com essa essência, encontramos um significado mais profundo em nossas vidas e percebemos que não estamos sozinhos. Cada um de nós carrega dentro de si uma centelha do divino, um elo com o todo, e é essa consciência que nos permite expandir nossa visão de quem realmente somos. Além disso, a última ceia nos ensina sobre a importância da rendição. Jesus sabia que sua missão estava prestes a ser cumprida, e mesmo diante do medo e da incerteza, ele se rendeu totalmente ao propósito maior. Essa rendição é uma das chaves para o autoconhecimento, pois nos permite abrir mão do controle e confiar no fluxo da vida. No caminho espiritual, essa confiança é crucial, pois é somente abandonando a necessidade de controle que podemos realmente nos conhecer. A última ceia, então, representa um chamado à autoconfiança, uma lição de que ao nos rendermos ao desconhecido, encontramos paz e clareza interior. Outro aspecto fundamental da última ceia para o autoconhecimento é o senso de unidade. Ao compartilhar pão e vinho, Jesus criou uma união espiritual entre ele e seus discípulos, mostrando que a verdadeira natureza de nossa existência é a conexão. Esse entendimento é essencial para o autoconhecimento, pois nos lembra que não somos seres isolados. Ao reconhecer a interconexão com todos e com o divino, expandimos nossa compreensão de nós mesmos, nos vendo como parte de algo maior. Essa visão de unidade nos leva à compaixão e ao entendimento de que ao cuidar dos outros, estamos na verdade cuidando de nós mesmos. A última ceia também nos ensina que o caminho para o autoconhecimento não é apenas uma jornada solitária, mas um processo que envolve o relacionamento com os outros. Jesus, ao reunir seus discípulos, mostra que a espiritualidade se enriquece na convivência e na troca de experiências. Ele nos lembra que a sabedoria é construída não apenas na introspecção, mas também na comunhão com os outros. É no olhar dos outros, no compartilhamento de nossas dores e alegrias,
que descobrimos aspectos de nós mesmos que não veríamos sozinhos. A última ceia, portanto, é um convite para nos conectarmos, cultivarmos o amor e a compreensão mútua como uma forma de autoconhecimento. A última ceia também sugere que o autoconhecimento requer humildade. Jesus, sendo o mestre e líder, não se colocou acima dos outros, mas se posicionou ao lado de seus discípulos, compartilhando pão e vinho como um igual. Ele nos ensina que o verdadeiro autoconhecimento vem da humildade, da disposição de reconhecer nossas imperfeições, de aprender constantemente. Ao deixar de lado o orgulho e o ego, permitimos que o verdadeiro eu floresça, um eu que não precisa se esconder atrás de máscaras ou ilusões. Essa humildade é uma virtude essencial no caminho para o autoconhecimento, pois nos leva a viver autenticamente. Finalmente, a última ceia é um lembrete de que o autoconhecimento é uma busca contínua. Assim como o ritual da Eucaristia se repete em muitos contextos, a jornada para conhecer a si mesmo não termina. É um ciclo constante de renascimento e aprendizado. Jesus sabia que cada pessoa, seguindo seus ensinamentos, encontraria diferentes níveis de compreensão ao longo do tempo. A ceia nos ensina que o autoconhecimento é uma prática diária, onde cada experiência, cada desafio e cada relacionamento é uma oportunidade de nos aprofundarmos mais em nossa essência e expandir nossa compreensão. Concluindo, a última ceia é uma fonte inesgotável de sabedoria para o autoconhecimento. Jesus nos deixou um ritual que simboliza a transformação interior, um caminho para o divino que está dentro de cada um de nós. Ao refletir sobre este evento, percebemos que o legado espiritual de Jesus não é apenas uma história distante, mas um guia vivo para a nossa própria evolução. A ceia nos inspira a viver com mais presença, com compaixão e com a coragem de enfrentar nossas sombras, sabendo que no final estamos todos unidos pelo mesmo espírito de amor. Observador consciente, quero ouvir de você. O que a última ceia representa para você? Qual é a sua perspectiva sobre este momento poderoso? E o que você acredita ser o verdadeiro legado espiritual deste evento? Pense que cada comentário, cada curtida, é como uma manifestação coletiva de insights e reflexões que fortalecem a energia espiritual deste canal, em uma comunidade que cresce cada vez mais em um aprendizado. Não se esqueça, se gostou desse vídeo, inscreva-se. Isso atrai mais conteúdo que irá elevar sua consciência e a de seu círculo próximo. Tem algo muito especial esperando por você agora mesmo. Dê uma olhada no canal, que o próximo vídeo pode elevar ainda mais o seu conhecimento. Até breve, observador consciente.